Abre sua Bíblia no Salmo 18. Salmo 18. Versículo 30. Salmo 18, versículo 30. Salmo 18, versículo 30, diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Só até aqui. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Parece uma coisa bem óbvia, pelo menos para mim, depois de alguns anos no Evangelho, bem óbvio, mas para muitas pessoas pode parecer só uma frase de efeito, só uma afirmação, e não percebem a profundidade que tem esse versículo. Quando a palavra de Deus diz que o caminho de Deus é perfeito, é porque Ele é perfeito. Verdadeiramente perfeito. Perfeito quer dizer que não tem nada de errado nele. Não tem nenhum mas, não tem nenhum porém, não tem nenhum apesar, não tem nenhum de só que, não. A palavra de Deus, o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito, irmão. Ah, mas não tem mais. Não tem mais. Mas é que não. Se Deus te direciona para algo, se Deus te coloca numa determinada direção, por mais estranho que possa parecer, por mais errado que possa parecer num primeiro momento, por mais louco que possa parecer num primeiro momento, o caminho de Deus é perfeito. Nenhum outro caminho que você pegue, diferente daquele que Deus coloca, te dá, te orienta, vai ser melhor do que aquele que Ele está te falando. Deus colocou no seu coração algo, você sentiu de Deus, buscou a Deus, sentiu uma direção daqui, mas fala, puxa vida. O que eu comentei com a Joyce, que ela, a respeito de um outro assunto, que eu mencionei assim, é que às vezes, Deus até fala com a gente. Deus fala, o problema não é que Deus não fale, não mostre, é que às vezes o que Deus fala não é aquilo que a gente gostaria de ouvir. Aí a Joyce respondeu, puxa, isso é forte. Eu falei, puxa vida, isso é tão óbvio para mim, pela experiência, pelo tempo. Porque já ter quebrado a cara, né? Já ter experimentado e visto que muitas vezes, às vezes Deus fala algo, te dá uma direção que você não, puxa vida, não gostei disso. Mas o caminho de Deus, Ele é perfeito. É perfeito. Não erra. Deus te dá uma direção, Deus fala algo e você quer muito determinada coisa, você quer muito fazer do seu jeito, mas Deus fala algo diferente. O caminho de Deus é perfeito, irmão. E muitas vezes isso te custa. E muitas vezes não é o que você gostaria de ouvir. E muitas vezes não vai de encontro ao teu planejamento, ao teu sonho, ao teu projeto. Você queria de um jeito. E Deus está falando que vai ser de outra forma.
Aí você fica chateado, você faz birra, você finge que não está ouvindo, finge que não entendeu. Você já entendeu o que Deus falou, mas aí você tenta dar uma justificativa. O caminho de Deus é perfeito. Ainda que num primeiro momento te custe algo, ainda que num primeiro momento aquilo vai de encontro nos seus sonhos, nos seus planos. Quem escreveu, foi usado pelo Espírito Santo para escrever o Salmo 18 foi Davi. E a trajetória do Davi mostra exatamente, especifica bem que o caminho de Deus é perfeito. De onde Deus pegou o Davi, tudo que Deus fez através do Davi, de um simples camponês a rei de Israel, a chefe do exército de Israel, vencedor em todas as suas batalhas, um homem de sucesso, de vitórias e de conquistas. E as únicas derrotas que você encontra de Davi na Bíblia foi exatamente quando ele deixou de seguir o caminho do Senhor. Foi quando ele quis fazer do jeito dele. Então, com propriedade e inspirado pelo Espírito Santo, Davi escreveu: o caminho do Senhor é perfeito. A palavra de Deus é provada. Irmão, se a palavra de Deus declara algo, se a palavra de Deus afirma algo, você pode acreditar, pode confiar, pode descansar nela. Por mais absurdo que pareça, por mais fora da lógica que pareça, irmão, a palavra de Deus, ela é provada. Quando a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, no coração, no homem natural, a gente fica, também não é assim, né? Também não é assim, mas se a palavra de Deus declara, é porque é. É exatamente isso que Deus está declarando. E se Ele falou isso, se isso veio ao teu coração, o que você deve fazer? Você deve crer, você deve confiar naquilo que Deus está colocando no seu coração. Não olhar para as circunstâncias, não olhar para a evidência, não olhar para a situação, não olhar para a vida de fulano, nem para o Beltrano, mas para aquilo que a palavra de Deus declara para você. Aquilo que a palavra de Deus te orienta. Aquilo que a palavra de Deus te mostra. E aí você tem que tampar os ouvidos para vozes que vão falar o contrário do que Deus tem colocado no seu coração. Aí você tem que tampar os ouvidos, e às vezes, irmãos, preste atenção, que às vezes, até uma pessoa até bem intencionada, não é um enviado de Satanás, não, mas uma pessoa até bem intencionada, mas que não teve a mesma direção que você teve naquele momento, aquela revelação que você teve naquele momento, pode até trabalhar contra você. Falar algo contrário ao que Deus colocou no seu coração. Poxa, eu gosto tanto de fulano, é uma pessoa de Deus, uma pessoa maravilhosa, só que Deus não falou com ela o que falou comigo. E ela, pelo natural, pelo óbvio, pelo razoável, ela vai dizer o óbvio, falar: meu amigo, está errado. Não, mas foi Deus que falou comigo. Eu senti de Deus, é a direção de Deus, então eu vou por aqui. Mas aqui é uma... Não, eu vou sentir de Deus e lá na frente que você vai ver. É que quando a gente lê alguns textos bíblicos, algumas passagens bíblicas, a gente vê a história completa. A gente vê o começo, o meio e o fim. E a gente não percebe que no meio, quando a gente está no meio da situação, a gente está parecendo doido, está parecendo louco, está parecendo maluco. Por exemplo, dá uns exemplos aqui, que veio aqui à cabeça assim tinha lá os leprosos, 4 homens leprosos lá no arraial lá em Israel,
estava cercado. Aí sentiram no coração, vamos lá no arraial da Síria. Se eles nos derem de comer, maravilha. Se nos matarem, a gente morre, não tem nada a ver. E seguiram aquela direção, e foram. E seguiram aquela orientação. Nem perceberam que estavam sendo usados por Deus. Eles estavam aparentemente indo de encontro à morte, mas Deus usou eles para expulsar os arraial da Síria e abençoar o povo de Israel. Vou pegar aqui um caso mais fácil de entender. Esse daí seria um pouco mais complicado. Por exemplo, Jesus chegou para os 10 leprosos e disse: vão e mostrem-se ao sacerdote. Os 10 leprosos foram. Eles estavam leprosos. Leprosos não estavam, ainda estavam com a lepra. Mas eles ouviram o Jesus falar e foram. Com lepra e tudo. Se mostrar para o sacerdote. Segundo a lei, que está descrito no Velho Testamento, a pessoa que era leprosa só poderia se apresentar ao sacerdote depois de ser limpo. Para que o sacerdote examinasse, atestasse que ele estava limpo e ele pudesse voltar ao convívio da sociedade. Mas Jesus falou ao contrário, disse: olha, vão lá e se mostrem aos sacerdotes. E eles foram cheios de lepra. Quando chegaram lá, que o sacerdote foi examinar eles, a lepra havia desaparecido. Aí glória a Deus, aleluia, um voltou para agradecer, os outros 9 não. Mas imagina no meio do processo. Aqueles homens com a lepra no corpo, indo de encontro ao sacerdote. Espera aí, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo errado. Não, não é isso que a gente vai fazer. Mas a gente não pode ir até o sacerdote. Não, mas ele mandou, vamos obedecer. Vamos fazer o que ele está mandando. E foram. Às vezes Deus manda você fazer algo. Coloca algo lá no seu coração. E você está lá e fala assim, poxa vida, mas aqui parece loucura. Mas Deus falou comigo. Deus colocou essa direção no meu coração. Parece um absurdo, parece que eu vou quebrar a cara, parece que não vai dar certo. Mas Deus está falando, eu vou. A palavra de Deus é provada. A palavra de Deus é provada, irmão. Se Deus está falando com você, vai. Imagina, Abraão. Deus disse para Abraão, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E te abençoarei, te engrandecerei, farei uma grande nação. Aí o que Abraão faz? Pega tudo que ele tem, se despede da sua família, se despede da casa do seu pai e vai. Você está indo para onde, Abraão? Não sei. Como assim? Não sei. Deus mandou eu ir. Mas você está indo para onde? Para lá. Para onde? Não sei. E já vai Abraão indo com tudo. Imagine as pessoas no caminho. Abraão, você está doido, Abraão? Você vai sair da casa do seu pai, do meio da tua parentela, o pessoal que te conhece, o pessoal com seus amigos. Imagina o que vai ter lá. Vão te roubar, podem te matar, pode ter perigo, você vai levar sua esposa, os seus bens, você pode perder tudo, Abraão. Não, mas Deus falou, eu vou. Abraão, você está doido? Não, mas Deus falou, eu vou. E foi. Só muito tempo depois, foi que as pessoas olharam e falaram, puxa vida, olha só, como Deus abençoou a vida do Abraão. O resultado só vem bem depois, irmão. Quantas vezes será que ele não ouviu? Desiste, vai nessa não, cuidado. Só que Abraão, ele confiou na palavra do Senhor. E você está preparado para confiar na palavra do Senhor? Quando ele te der uma direção que você falar, puxa, não, mas é grande demais para mim. Pegar um exemplo, por exemplo aqui, aproveitando o ensejo. De repente, Deus chama, você sente no coração, Deus fala com você que quer te usar em alguma área do ministério. Coloca no teu coração de fazer alguma coisa determinada. Aí você fala, não, mas quem sou eu?
Quem sou eu para cuidar de uma célula? Quem sou eu para cuidar de um departamento? Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para agir dessa maneira? Não, você não é ninguém, mas o problema é que Deus está falando. E se Deus está falando, vai, irmão. Confia, porque a palavra de Deus, ela é provada. A palavra de Deus é provada. Se Ele falar vai, vai. Ah, mas eu não sei, eu não tenho a capacidade. Ele capacita. Ele te dá a direção. Em qualquer área da sua vida. A bem da verdade, Deus quer dirigir todos os nossos passos. Tudo que diz respeito à nossa vida, irmão. Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O mais difícil dessa história toda é o começo, entregar o caminho ao Senhor. Porque a gente quer fazer do nosso jeito, eu quero fazer do meu jeito. Eu quero fazer da minha forma. Ah, eu vou fazer desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Aí Deus fala, tá bom. Só que aí é com você, né? Aí é você. A minha palavra é provada, e a sua? Muitas vezes nós temos medo, porque a gente está muitas vezes numa posição de segurança, e presta atenção nisso, irmão. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. Normalmente quando Deus chama a gente? Quando a gente está numa posição confortável, tranquilo e sossegado. Deixa eu pegar aqui. Sabe quando Deus chama você? Não é quando você está mais difícil, mais cheio de problema, não. É quando você está naquela posição sossegado, tranquilo, numa boa, a vida está tranquila, tudo em ordem na sua casa, no seu trabalho, está tudo dando certo. Aí Deus aparece e vem e chama, te chama pelo nome e diz, Abraão, que é o seu nome, né? Aí, sei lá, sossegado, não, está tudo bem aqui, Senhor, tudo bem, já tenho a minha casa, já tenho o meu carro, meu trabalho, está tudo bem, e Deus chama você, olha, vem cá, eu tenho uma missão para você. Ah, mas Senhor, está tão bom aqui, está tão confortável aqui. Ele quer que você saia da sua posição de conforto, do seu sosseguinho lá, para fazer a vontade dele. Às vezes Ele quer te tirar daquele lugar que parece que está tudo tão bem aqui, está tudo tão tranquilo aqui, está tudo tão maravilhoso aqui, e Deus quer algo melhor para você. Deus quer algo muito melhor para você, mas você vai ter que sair da sua posição de conforto e confiar nele. E confiar nele. E acreditar na direção dele. Eu citei aqui o Davi, imagina, Davi era um rapazinho, entre 15 e 18 anos, 19 anos, era a idade dele naquela época, cuidava lá das ovelhas, tranquilo, bichinho calmo, tranquilo, aquelas ovelhinhas lá no pasto, tinha lá os problemas, os perigos, mas estava lá, ele já entendia, ele já sabia como cuidar das ovelhas. Estava sossegado no canto dele. Mas Deus chamou ele lá. Não, Davi, você não vai mais cuidar de ovelha, agora você vai lutar contra gigante. Você vai enfrentar o gigante Golias. Você vai virar soldado, vai liderar exército agora. Deus tirou Davi do conforto, da segurança que ele tinha lá, vidinha calma, tranquila que ele tinha, porque Deus queria algo muito melhor para ele. Mas para chegar lá, Davi teve que confiar. E você? E eu? A gente está disposto a confiar em Deus? Confiar no Senhor?
Está disposto a confiar no que Deus vai mandar você fazer? No Evangelho, no Novo Testamento, a gente vê as passagens a respeito de Jesus, e uma das poucas vezes que se você vê Jesus chateado lá nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é quando ele chega para os discípulos, mais de uma vez, e fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? Falou lá para os discípulos quando estava no barquinho, falou para o Pedro quando ele afundou lá, que andou sobre as águas. Em outras palavras, o que o Senhor não gosta, o que chateia o coração do Senhor Jesus, é quando a gente duvida dele. Ele quer que você confie nele. Ele quer que você confie na direção dele. E tenha certeza, irmãos, pode ter certeza de uma coisa: você confiar no Senhor Jesus, você confiar na palavra de Deus, é você estar disposto a sair da sua zona de conforto, de se colocar em situações que você não vai ter nenhuma outra coisa para se segurar, para se confiar, a não ser na palavra dele. Mais nada, só na palavra do Senhor. Eu vou e Deus vai me dar a vitória. Eu vou e Deus vai resolver. Eu vou confiar em Deus e Deus vai resolver o problema. Deus está falando: Senhor, eu não sei, não há como. O Ronaldo está aí? Está lá em cima? Ótimo, maravilha. Que bom. O problema é que a Dai está ali, né? Mas, irmão, imagina. Se coloca um pouquinho no lugar do Ronaldo e da Dai. Fecha o ouvido, Dai. Imagina. Você acha que é fácil você assumir o compromisso, você colocar a sua cara a tapa, à frente? Imagina um lugar desse daqui, irmão. Imagina, você está liderando uma igreja, um povo. Às vezes, quando a gente vai alugar uma casa, a gente até treme nas pernas. Às vezes, será que eu vou conseguir pagar o aluguel? Imagine de um local como esse. Imagina você se colocar, assumir compromissos e mais compromissos. Responsabilidades e mais responsabilidades. Estou falando só na parte física. Você nem imagina na parte espiritual. Porque o que mais chega para um líder, para um pastor, é problema. É um irmãozinho, é uma irmã que está com problema no casamento, é outro que está com problema com o filho, é outro que está com problema não sei no que, no trabalho, e você está olhando para um que está doente, para o outro que está desempregado, para o outro que está com problema não sei aonde, e tudo corre para cima de você. Então, apareceu um problema, vou falar com o pastor, vou falar com... Imagina o peso. Então ele é doido de assumir? Não, porque Deus falou: vai. Vai porque eu sou contigo. Quantas vezes você acha que não passa na cabeça de um pastor, de um líder, de alguma coisa assim? E se eu fracassar? E se eu não conseguir? E se não dá? E se não der certo? E se não funcionar? Deus falando: vai. Porque o meu caminho é perfeito. Porque a minha palavra é provada. E cada vez Deus vai dando mais. E vai dando mais. E vai dando mais. Tudo que Ele quer é que você confie nele. Que você acredite nele. Que você confie que o caminho dele é perfeito para a sua vida. Ele não vai te deixar morrer no meio do caminho, irmão. Ele não vai te abandonar no deserto. Ele não vai deixar você ser frustrado, meu irmão. Ele não vai te abandonar. A palavra dele é provada. Se ele falou o que vai fazer, ele faz. Você tem que confiar nele, aprender: Senhor, eu confio em ti, Senhor. Eu confio na tua palavra, Deus.
Eu confio no que o Senhor está dizendo, ainda que aos meus olhos pareça impossível, ainda que aos meus olhos não haja como, eu confio em Ti. E aí, quando você confia no Senhor, Ele pode operar na sua vida. O que Ele quer de você, o que Ele quer de mim é que a gente confie nele. É um escudo para todos os que nele confiam. Confia na palavra do Senhor, meu irmão. Desafios você vai ter. Muitas vezes vai até doer. Às vezes você tem que abrir mão de coisas para confiar na palavra de Deus. Às vezes você vai ter até com lágrima, falando, não, mas se eu tenho que escolher, eu vou escolher o Senhor. Isso vai me custar, isso vai me doer, isso vai me marcar, mas eu não vou voltar atrás, eu vou confiar, eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida. Eu não sei como, mas Deus tem o melhor para a minha vida, Deus vai fazer o melhor para mim. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio na Tua palavra. Como eu falei, parece uma coisa óbvia, mas para muitos, não é. Às vezes a pessoa não entende, puxa vida, eu já vou encerrar. Mas, às vezes a pessoa, ela não entende porque certas situações vêm na vida dela. Certos problemas acontecem, certas coisas, ela passa por certas situações em sua vida. E Deus permite que certas situações aconteçam na sua vida, para que você aprenda a confiar nele. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, capítulo 11, aliás. Capítulo 11, João capítulo 11, versículo 3, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Irmãos, o Lázaro estava enfermo, as irmãs mandaram chamar Jesus. Jesus amava a Lázaro, a Maria, amava a Marta. Mas ele disse, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Ele amava, irmão, ele ama você. Jesus te ama. Diz assim, ó, Jesus me ama. Mas, Jesus me ama. Não esqueça isso, irmão. Jesus me ama. Irmão, quando você estiver com um problema, uma dificuldade, uma situação complicada na sua vida, fala isso para você. Quando vier aqueles pensamentos na tua cabeça, você fala assim, não, Jesus me ama. Jesus me ama. Ele falou, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas não, esse problema, essa situação, essa adversidade, pelo que eu estou falando, estou passando, não é para a minha morte. Mas de alguma maneira, isso é para a glória de Deus. De alguma forma, isso é para a glória de Deus. Quando Jesus chegou lá, encontrou a Marta chorando, a Maria chorando, e já faziam 4 dias, imagina, 4 dias estavam de luto porque o irmão havia morrido.
Imagina a dor que essas mulheres sentiram. Imagina a dor. 4 dias, haviam passado 4 dias. Que o irmão havia morrido, que havia sepultado. Imagina a tristeza no coração dessas mulheres. A angústia. E até a decepção. Mas muito maior foi a alegria quando elas viram o irmão saindo de dentro daquela cova, de dentro daquela caverna. Muito maior foi a alegria quando eles viram Jesus falando: Lázaro, vem para fora. Às vezes a gente lê o texto assim, a gente não consegue imaginar, não para refletir na dor que elas sofreram, no que passou no emocional daquelas pessoas. Puxa vida, eu confiei em Deus, confiei no Senhor Jesus, eu achei que Ele ia estar aqui, eu achei que Ele ia resolver, eu confiei. 4 dias se angustiando. Imagina também a alegria quando elas viram o irmão saindo daquela caverna, daquele sepulcro, totalmente restaurado. Porque Jesus amava elas. Jesus também ama a mim, ama você. E se às vezes a gente passa por situações que a gente se sente como a Maria ou como a Marta se sentiram, esquecidos, abandonados, decepcionados, mas no fundo Jesus te ama e quer que você fique firme, quer que você confie nele, porque isso é para a glória dele. Quando você puder chegar mais à frente e dizer: olha, o meu irmão estava morto 4 dias, mas Jesus veio e fez a morte voltar atrás. Imagina, o texto fala que muitos passaram a crer, não só por conta dos milagres de Jesus, mas também por conta do Lázaro, que eles viram que estava morto e agora estava vivo. Você está disposto a confiar em Deus, irmão? Você tem que confiar em Deus, irmão. Você tem que se esforçar. Não, eu vou confiar no Senhor. Senhor, eu vou confiar em Ti. Eu vou confiar em Ti, Senhor. O que o Senhor disser, eu vou confiar em Ti. Não é para confiar em homem, não é para confiar em coisas naturais, não é para ser manipulado por ninguém, nem por nada, mas no Senhor. Confiar nele, irmão. Aquilo que Ele colocar no seu coração. Aquilo que Ele falar ao seu ouvido. Ter a certeza que a palavra do Senhor é provada. Escudo é para aqueles que nele confiam. Se coloque de pé em nome de Jesus.